Bem-vindas ao de 8 ao 80, onde eu vou te ensinar como sair de uma vida sem propósito e reconhecer quais são os seus dons e talentos, aquilo que faz o seu coração vibrar através do seu mapa numerológico. Então, o universo, ele fala com a gente o tempo todo. E uma das formas do universo se comunicar é através dos números, né? Tudo é uma questão de frequência, de vibração, tudo é energia. Então, quando você reconhece que o seu dia de nascimento é o presente que o universo te deu e você sabe decodificar esse código, né? Esse número, e entender quais são as qualidades inerentes a essa frequência, você vai conseguir se reconhecer, se identificar e ter mais consciência para fazer as suas escolhas, né? Então, qual lugar que você vai ocupar no mundo? Quais são as atitudes, as virtudes que fazem o seu coração bater mais forte? Né? Como que você coloca a sua voz a serviço do planeta? Se cada um estiver fazendo aquilo que faz de melhor, com amor, com paixão, essa é a grande diferença que a gente pode ver no mundo. E assim como eu fiz a minha transição de advogado empresarial para terapeuta e numeróloga, eu acompanhei diversas mulheres incríveis, de empresárias a terapeutas e numerólogas, de engenheira a terapeuta e numeróloga, de advogadas para terapeuta e numerólogas, contribuí com várias pessoas aí do meu universo, né? E é muito lindo ver a pessoa realizada, fazendo aquilo que ela veio fazer aqui, né? E não necessariamente, aqui os exemplos que eu dei, como as formações que eu dou são nessa área, né, da terapia e da numerologia, não necessariamente você precisa se tornar uma numeróloga ou uma terapeuta, mas quando você conhece, através da frequência dos números, quem você é, o que te impulsiona, o que faz o seu coração vibrar, como você se realiza, quais são os seus desafios, a imagem que você coloca para o mundo, o seu grande aprendizado aqui, o seu número de poder. Então é uma ferramenta de autoconhecimento muito profunda e você vai aprender a fazer tanto para si mesmo quanto para as pessoas que você ama. A gente sempre começa, né, o exercício do mapa numerológico fazendo o nosso próprio mapa, então das pessoas que a gente ama, e conforme a gente vai revelando esses números, essas qualidades e validando essas informações que são muito precisas, fica muito mais fácil a gente escolher ser contribuição na vida de outras pessoas, né? Então, o passo aqui é você sair de um lugar, que é o que eu mais ouço em consultório: eu sinto que eu não estou fazendo o que eu vim fazer aqui, minha vida é sem propósito, eu sinto um vazio, eu sinto uma angústia no trabalho que eu ocupo hoje. E como eu passei por essa dor, eu sei exatamente o que é entrar num escritório de advocacia, sentir um aperto no peito, parecia até ser uma dor física, né? Que era um problema no meu coração, mas era a minha alma ali dizendo: não é isso que você veio fazer aqui, né? Então, assim, aqui não é o seu lugar. Quando a gente está fazendo o que a gente gosta, as coisas fluem, é leve, é divertido, né? E esse é o nosso maior propósito: ser mais gentil com a gente mesmo e fazer escolhas que fazem o nosso coração vibrar. Quanto maior for a nossa frequência, quanto mais feliz, quanto mais realizada a gente se sentir, maior é o convite para que o outro também faça essa escolha, né? Para que as pessoas percebam que elas não precisam ficar mais num script cumprindo uma profissão por uma segurança financeira ou por status, que você pode ser quem você com a liberdade, né, de ser quem é e ter sucesso financeiro ocupando o seu espaço, né? Quando você ocupa o seu lugar, essa é a grande diferença que a gente pode fazer no mundo, né? Então, se você chegou aqui num dia que a soma dá 1, então seja o dia 1, o dia 10, porque 1 mais 0 dá 1, o dia 19, 1 mais 9 dá 10, 1 mais 0 dá 1, o dia 28, novamente dá 10, que dá 1. Então, todos os dias que, se a gente reduzir a um único algarismo, chegarmos na frequência do 1, o 1 é uma energia masculina
de impulso que faz com que a gente lidere, com que a gente abra os caminhos. Então o 1, ele é ótimo para ser um empreendedor, para criar o seu próprio negócio, para criar produtos e serviços, ou para estar no mundo corporativo em papel de liderança, né? Então o 1 precisa fazer as coisas do seu jeito, imprimir a sua personalidade naquilo que faz e ter esse papel de abrir o caminho, né? Então o 1 é quem abre o espaço, é quem cria, né? Pensa que é a energia do Big Bang, onde tudo se inicia. Então o 1 tem essa frequência do impulso de fazer as coisas acontecerem. A frequência do 2, então quem nasceu no dia 2, no dia 11, que se reduz ao 2, eu vou trazer a diferença de um 2 simples e de 11, que é número mestre, tá bom? Então, vamos falar do 2. 2, o 11, o 20, o 29, que soma um 11. Então, se você nasceu em um desses dias que você reduz ao 2, o 2 é um número feminino. Então, você tem qualidades de tato, diplomacia, você acompanha os processos. Então, enquanto o 1 dá a ordem ali, o 1 dá o início, o 2 acompanha o projeto, o 2 dá a sustentação para que esse projeto dê continuidade, né? Então o 2, ele trabalha muito bom, com muita plenitude, a parceria, o outro, né? Então ele lida bem com esse trabalho em conjunto. E isso é até legal também quando a gente vai recrutar as pessoas, a gente ter esse conhecimento, né? Porque de repente eu preciso de uma pessoa muito proativa, e aí eu pego uma pessoa que tem, né, que ela produz num 2, porque o nosso dia de nascimento está diretamente ligado ao nosso ciclo produtivo, que vai dos 29 aos 56 anos. Né? Então, de repente, eu pego uma pessoa 2 que ela é mais passiva. O 2, ele vai precisar que você dê a ordem para que ele cumpra, né? O 2, ele vai melhor quando ele é orientado e ele dá sequência no projeto. Conseguem entender? Qual que é a diferença do 2 e do 11? Né? Então, o 2 tem bem essa energia do feminino, da sensibilidade, do tato, da diplomacia, né? Então, uma capacidade de dar sequência aos projetos, né? E o 11 tem 2 1s aqui. Então o 11, ele tem uma conexão espiritual e ele é capaz de intuir, de receber informação de como fazer, né, as coisas acontecerem. O 11, ele é uma luz e ele também é uma esponjinha que ele absorve todas as energias que estão ali em volta, né? Então o 11, a partir da conexão com a energia mais elevada, né? Então a partir da oração, da meditação, tem uma presença de emanar luz realmente, né? De fazer a diferença aonde estiver, tá? Agora, quando o 11 não está na sua maior potência, ele vai para um 2, ele se reduz ao 2. E aí pode ir para o lado negativo do 2, que é uma passividade, uma dependência, né? Ou essa vulnerabilidade e absorver tudo de todo mundo, não saber diferenciar o que é meu e o que é do outro, tá bom? Quem nasce no dia que a soma dá o 3, então seja o dia 3, o dia 12, o dia 21, o dia 30... Então, quando você tem a soma do 3, você tem a potência da criatividade, da comunicação. São pessoas extremamente carismáticas, alegres, que lidam muito bem com todas as formas de expressão. E para elas até muito interessante estudar formas de escrita, da comunicação, de como falar, como expressar, estudar as artes, né? Nem que seja por hobby, mas o 3, quanto mais ele se colocar nesse lugar de comunicador, é bem interessante, ele se realiza na conexão e na alegria do encontro com o outro, né? O 4, então, para quem nasce no dia 4, no dia 13, no dia 22, também vou trazer a diferença desse número mestre aqui, e no dia 31 também.
Então, quando você tem a soma do 4, são as pessoas que são muito organizadas, disciplinadas, elas têm metodologia, elas são boas para ter uma rotina, elas criam método, literalmente constrói tijolinho por tijolinho, né? Então o 4 pensa na cadeira com 4 pernas, nosso corpo físico, a matéria, né? 4, tudo que a gente se organiza, o 4 é muito comprometido, então se você dá um projeto para o 4, ele vai tocar aquele projeto, né? Ele vai estruturar, ele vai lidar bem com os detalhes, ele vai cuidar das finanças, né? Um contador, alguém que lida muito bem com o dinheiro no sentido de organização, né? Da organização financeira. Tá, o 4 só tem que tomar o cuidado para não ficar limite, porque o 4 ele vai expressar essa potência da organização, da materialização, de acordo com as suas crenças. Então, se você for uma pessoa com crenças limitantes, aí você vai fazer tudo no pequenininho. E quando você tem, né, você é que vai colocar as suas metas, o quanto que você deseja manifestar, né? Então, o 4, se ele se propor aí do ponto A ao ponto B, ele vai criar a metodologia, a disciplina, o comprometimento para manifestar o que ele se propor. Então a escolha do tamanho é sempre muito individual, como cada um lida e como cada um enxerga, né, a abundância, a prosperidade, a matéria, o dinheiro, né? Se você está cheio de crenças limitantes aí, a gente precisa olhar para isso para que você manifeste de forma mais grandiosa. Quem tem a soma do 5, então dia 5, dia 14, dia 23, pensa no 5, 5 dedos das mãos apontando para 5 direções. Então o 5, ele é uma frequência da mente rápida, da flexibilidade, das viagens, do movimento, da liberdade. Então a pessoa que produz no 5, ela já não pode ter rotina, ela precisa ser livre, de preferência indo de um lugar para o outro, negócios que exigem viagens, que exigem a mente rápida, está sempre aprendendo, trabalhar com tecnologia, né, que é algo que está revolucionando muito rápido o tempo todo, então o 5 vai muito bem nesse lugar. Então o 5 tem essa facilidade de lidar com vendas, com pessoas, com tudo que é expansivo, né? E o não ter a rotina de estar em vários lugares, se movimentar com muita facilidade, tá? Quem tem a soma do 6 é a soma, pensa até no algarismo, né? Que é uma mulher grávida. Então o 6 é quem acolhe, é quem cuida. O 6 ele lida muito bem com a estética, com a beleza, com o acolhimento, né? Então tanto as pessoas que lidam com a medicina ou com o estético mesmo, as terapeutas, toda essa profissão, ou com a culinária, restaurante, né? Tudo que tem essa energia de acolher, de cuidar, essa frequência maternal ou paternal, né? Então esse cuidado ele tem muito a ver com a energia do 6, né? De uma amorosidade. As pessoas que têm 6, até para atendimento, elas têm um zelo, têm um cuidado. E sabe aquela pessoa que na presença do outro, o outro conta a vida, abre tudo? Pode ser estar num restaurante, mas a pessoa se abre ali, ela tem uma confiança, ela se sente acolhido por essa frequência do 6, né? E a pessoa se entrega ali com muito mais confiança. Quem tem a frequência do 7 é uma energia espiritual, de profundidade. Então o 7 gosta de estudar muito, de buscar expertise em uma área para poder inclusive ensinar, né? Então o 7 tem um lugar de introspecção, de silêncio, de conexão com a espiritualidade, de buscar as respostas para as coisas ocultas, né? Então os pesquisadores, os estudiosos mesmo, as pessoas que gostam de se aprofundar, tem essa frequência do 7, né? E quando você produz um 7, a possibilidade de você vir a lecionar, a ter muito conhecimento e compartilhar esse conhecimento com o outro é muito grande. Quem tem a frequência do 8, então o símbolo do infinito, né? Então os dias 8, 17, 26, o 8 é energia de abundância, de prosperidade,
de liderança, sempre de uma forma mais global. Então o 8 ele olha para a fazenda como todo, né? Então o 8 geralmente ocupa cargos de liderança dentro do mundo corporativo, ou gerenciam muito bem, são pessoas que são movidas pela paixão, pelo sucesso, né, que precisam ver um progresso constante e perceber principalmente o lado material, né? O 8 ele tem essa frequência de movimentar os valores altos, né? Então de ter uma facilidade dessa organização e multiplicação do universo financeiro. E as pessoas que têm o 9, então seja o dia 9, o dia 18, o dia 27, é o amor universal. Então é o círculo perfeito. Quem tem 9 veio servir a humanidade, veio trabalhar de forma global, veio ser contribuição para um grande número de pessoas a partir do servir, né? Então de se colocar a serviço do outro, né? O 9 ele pode lidar com todas as pessoas de todas as culturas, não tem preconceito, ele lida realmente, ele enxerga o planeta como a sua casa e ele tem ideais humanitários, altruístas, ele quer fazer a diferença no mundo, né? Perceba que a sua vocação, ela tem muito desse dia de nascimento, mas também deve ser interpretado todos os outros números. Então os números que vêm do seu nome, que é a sua alma, pela soma das vogais, a aparência, pela soma das consoantes, o destino, que é o seu nome completo, e a soma de dia, mês e ano. Então, quando eu te ensino no curso online de numerologia, eu te ensino a olhar para esse todo, inclusive a interpretar os números, né? Mas aqui já é assim uma pitadinha inicial para você começar a identificar essas qualidades dos números e perceber se você está ocupando o seu lugar, o seu espaço, né? Porque isso é que vai fazer a diferença, né? Então, contando um pouquinho da minha história, eu me formei advogada, advoguei até 2002, no escritório empresarial. E quando eu fui fazer um curso de liderança, foi como eu sentisse a urgência de fazer aquilo que eu sempre tive vontade de fazer, que é trabalhar com terapias holísticas, né? Mas na minha cabeça eu primeiro ia construir um patrimônio para então, quem sabe, quando eu me aposentasse, aí sim eu iria trabalhar com o que era a minha paixão, né? Então muitas pessoas acreditam que também vivem isso, né? Primeiro falar, não, eu vou cumprir aqui um script, vou trabalhar numa profissão mais tradicional, vou conquistar minha segurança financeira para então fazer essa mudança. O que acontece é que nós estamos num momento de emergência, de urgência, né? A gente não tem garantia nenhuma que nós estaremos vivos daqui a 30 anos para então ir fazer aquilo que a gente gosta, né? E o chamado é para a gente ser mais gentil com a gente mesmo, para que a gente faça aquilo que faz sentido, aquilo que traz alegria, né? E a consequência do sucesso material, da segurança financeira, ele vai vir da mesma forma, né? Então, muito mais vale você estar fazendo aquilo que você ocupa e tendo o dinheiro como a consequência disso, do que fazer algo só pelo dinheiro e se sentir vazio, se sentir sem propósito. Então, esse caminhar, ele é muito preciso com o seu mapa numerológico, né? Então eu tenho uma alma 7, que é da espiritualidade, que é da profundidade, da introspecção, com destino 7, que também é esse lugar, né, de compartilhar o conhecimento nessa área. Um dia de nascimento 20, que soma 2, então preciso das parcerias, eu trabalho melhor em parceria. E uma lição de vida, que é a soma do meu dia, mês e ano, 8. Que aqui tudo bem a advogada no 8, que traz uma coisa mais de força, de autoridade, né, que lida bem com as corporações, ainda mais como uma advogada empresarial que lidava, né, com empresas, com o mundo corporativo. Então,
o 8 ele cabia aqui como advogada, né, nessa soma de dia, mês e ano. Mas e esses 7 todos? E essa sensibilidade toda? Como que ficava? E aí a sensação que eu tinha quando eu entrava no escritório era de dor. Eu realmente me sentia, e principalmente se eu tinha que ir para o fórum, se eu tinha que ir para uma audiência onde tinha conflito, aquilo era muito cruel comigo, né? Eu não ficava bem. E muitas vezes também quando eu entrava com a mesma ação para 3 empresas diferentes, numa mesma situação, e uma recebia uma resposta positiva e 2 negativa. Então, assim, porque os juízes entenderam de formas diferentes, então a sensação de injustiça, né? E isso era muito cruel, porque um 7 tem muito forte o que é ético, o que é legal, o que é moral, e aí quando não depende de você o resultado, fica um pouco mais complicado, né? Então, como você passa, ainda mais os empresários se conhecem, você fala, você conseguiu, você não. Na mesma situação, a mesma ação, só que caíram em várias diferentes, com juízes diferentes, com uma mentalidade diferente, um ponto de vista diferente de ver a mesma situação, e você tem resultados diferentes, né? Então, não cabia a mim. E hoje o trabalho que eu faço, eu posso claramente dar o meu melhor, compartilhar o meu conhecimento de 18 anos de diversos cursos ligados a terapias holísticas, ao autoconhecimento, à meditação, e compartilhar isso com vocês para que vocês, no tempo de vocês, façam essas escolhas, mas com mais consciência. Então, assim, quem eu sou? O que faz o meu coração vibrar? O que me traz paz? O que me traz alegria? O que faz com que eu me divirta? Porque quando você está se divertindo, você não fica naquela frequência de ficar esperando o final de semana chegar, né? Esse ano 5 que a gente vai entrar agora, 2021, é um ano que vai trazer muitas mudanças, né? Então, se você ainda não está ocupando o seu espaço, o seu lugar, a possibilidade que exista essas mudanças, que pode ser de trabalho, de casa, de cidade, de país, né? Eu vejo esse movimento aqui de 2020, muitas pessoas já indo mais próximo da natureza, quem pode trabalhar e viu o quanto é possível a gente entregar o mesmo conhecimento e o mesmo trabalho com a mesma dedicação de forma online. Isso vai ser uma crescente cada vez mais. Então você pode buscar conhecimento de forma online e buscar as suas transformações e entregar aquilo que você sabe, né? Então, se você é um professor, por exemplo, que sempre trabalhou no método tradicional e você resistiu a fazer a mudança de compartilhar o seu saber de forma online, esse momento chegou e não tem mais como fugir, né? Então, quanto mais você baixar suas barreiras e se permitir a flexibilidade, a adaptação para o que o universo está te pedindo, né? Porque a numerologia, ela funciona como uma lei. Então, assim como a lei da gravidade atua, independente de você ter a consciência de que existe uma força que traz as coisas para baixo e uma outra força que traz para cima, né? Que isso traz a estabilidade, senão as coisas estariam flutuando aqui como numa nave. Do mesmo jeito que você não precisa ter o conhecimento do como a gravidade funciona para você perceber que ela está atuando, assim é com a numerologia, né? Então ela vai, as frequências, a vibração e de quem você é, ela está ali presente. Só que se você ignora, né, e a ignorância é exatamente pelo não conhecimento. Se você não tem esse conhecimento, você não está se apropriando de quem você é de verdade, né? É delicioso quando a gente faz um mapa e se reconhece ali e fala, uau, né, eu já fiz as escolhas e já vivo isso que está nesse conteúdo aqui. Percebo que eu estou alinhada com quem eu sou, com o meu propósito. E às vezes acontece, eu diria que menos de 5%, mas acontece de você revelar ali no mapa uma potência que estava adormecida.
Então uma pessoa que tem ali no mapa muita frequência do 3, que mostra essa capacidade de comunicação, de expressão, de magnetismo, de carisma, e a pessoa fala, nossa, mas eu me sinto muito tímida, eu tenho muita vergonha de falar. E aí a gente vai olhar para qual momento da vida aquela fala, a expressão foi travada. Geralmente tem uma dor, tem um trauma ali, às vezes por um olhar, um medo do julgamento, uma educação muito severa, um olhar, né, de uma pessoa, de um pai ou de uma mãe que te coloca ali para dentro, que você fica nesse medo do julgamento e não está vivenciando a potência que você tem aí dentro de você. Então, nesse lugar, a gente pode trabalhar com as mudanças de crenças, com os florais. Então, o meu propósito é ensinar vocês não só a calcular o seu mapa numerológico, como fazer essas transições de potenciais que estão adormecidos para um verdadeiro realizar do seu ser, né? Com toda a sua potência, com toda a sua força, com toda a sua graça, né? A numerologia está presente na minha vida desde os meus 14 anos, profissionalmente desde 2004, e a minha primeira aluna, formada em 2008, foi um caso assim de uma amizade que nasceu num consultório. Ela ficou tão encantada com aquele conhecimento que eu estava compartilhando com ela ali, e revelações que no primeiro momento ela falou, não, eu sou empresária, eu tenho loja, o meu negócio não é com esse universo da espiritualidade, e mesmo tendo um caminho já de conhecimento espiritual, mas no momento certo, porque é isso, quando a gente tem realizações, desafios, que a gente vai conhecendo as épocas, né, os períodos das nossas vidas, numerologicamente a gente muda de frequência de 9 em 9 anos, então no período certo ali, quando aquele 7 chegasse na vida dela, ela ia sentir um chamado para a espiritualidade, para ser contribuição na vida das pessoas ensinando, e assim foi, né? Então de empresária, ela se tornou uma excelente numeróloga e terapeuta floral e faz a diferença de pessoas no mundo todo, né? Então ela já muito cedo começou a atender online e atender pessoas de todos os lugares, escreveu um livro de numerologia e floral. Então é tão bonito a gente ver essa transição da pessoa, às vezes, que está cumprindo um papel ali pela segurança financeira, por uma escolha que foi feita mais pensando só no retorno financeiro. E quando ela vai para o lugar de viver e ser a contribuição que ela veio para ser, né? Então essa mudança de paradigma, ela é muito rica. É o que faz o meu coração bater mais forte. Então essas transições, claro que eu fico feliz quando a pessoa busca o conhecimento e que eu posso contribuir do conhecimento, mas quando a pessoa aplica esse conhecimento e se transforma, nada é tão gratificante quanto esse transformar, né? Então estamos aqui para isso. Eu acho que a gente tem um período em que a gente ocupa um corpo físico para se lapidar, para ser a nossa melhor versão e para ser contribuição e fazer a diferença nas nossas vidas e na vida das pessoas que nos cercam e quem a gente pode acessar, né? E é muito lindo ver pessoas que eu pude contribuir com esse conhecimento, atendendo outras pessoas que talvez eu nunca alcançaria, né? Então é uma rede que vai se formando, e aquela sementinha que foi plantada lá atrás, através das minhas escolhas, estão fazendo diferença na vida de outras pessoas, né? Então esse é o convite para vocês, através do curso online de numerologia sagrada, onde tem todo o formato de como você vai gravar o seu mapa, fazer o seu mapa, e depois a gente vai se encontrar ao vivo para fazer a interpretação do mapa, as mudanças de crenças, a indicação de florais, a meditar, a importância de você ser um canal totalmente alinhado com a luz criadora,
para transmitir o conhecimento para as pessoas que chegarem até você. Então esse é o meu convite e eu aguardo vocês nas minhas redes, no Luciana Odoni Correia no Instagram, YouTube Luciana Odoni e meu site Expansão de Consciências. Um grande beijo e até mais.